Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor a todos vocês, da Primeira Igreja Batista em Parque Alvorada, a PIB do Parque. A paz do Senhor também a todos os irmãos de outras igrejas, de outras denominações. Eu já quero pedir você para abrir sua Bíblia, deixar sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1. Aproveite esse momento para chamar sua família, para ouvir a palavra de Deus junto com você. Se tem alguém na sua casa que não serve a Deus, chame também, que às vezes essa pessoa não vai entrar numa igreja, mas dentro de casa vai ouvir a palavra. Algumas pessoas têm usado o recurso da televisão, têm colocado as pregações na televisão, então as pessoas sentam no sofá juntas e ouvem a palavra do Senhor. Então, se você tem esse recurso, se você sabe fazer isso, faça. Outros estão vendo pelo computador, pelo celular. Então usa um recurso que você tem, mas não perca a oportunidade de usar essa ferramenta para que outros possam ouvir também a palavra do Senhor. Tá bom? Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 1, do verso 4 ao 7. Eu quero falar hoje sobre a fé valiosa. Eu sei que é um tema muito valioso e muito importante para mim e para você também. Eu só queria chamar a sua atenção para uma coisa importante na nossa leitura. Nós vamos ler a partir da parte B do verso 4, tá? Finalzinho do verso 4, que diz assim, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Meus irmãos, Pedro aqui já falou da grande misericórdia do Senhor. Pedro já falou da regeneração. Ele falou que a regeneração é para uma fé viva. Como eu disse no último vídeo, não é uma história, não é a história da carochinha. Isso aqui é um relato de Pedro. Pedro viu Cristo ressurreto. Ele não é qualquer pessoa, ele é alguém que viu, ele é alguém que tocou no Deus encarnado. Então ele viu Cristo ressurreto. A ressurreição fez com que a fé de Pedro vibrasse, voltasse. A fé de todos os apóstolos, ao ponto deles ganhar o mundo inteiro para Cristo. Então, se você está curioso para saber um pouco mais sobre a ressurreição, vá na outra pregação, que o tema é a bendita ressurreição. E vocês vão ver o poder da ressurreição na vida deles. Então Pedro falou também sobre a ressurreição e agora ele fala sobre essa herança e sobre a fé valiosa também. No verso 4, no início do verso 4, diz assim: para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Então Pedro fala dessa bendita herança, essa salvação que há em Cristo Jesus, que está guardada na fortaleza de Deus, que está guardada nos céus. Isso é muito importante para mim, porque através do escrito de Pedro, a gente descobre que a salvação, que a morte de Cristo na cruz, não foi apenas para perdoar o meu pecado. Cristo não morreu apenas para perdoar você. Ele perdoou você, ele fez com que você fosse justo agora diante de Deus, e ele tornou você em filho de Deus. Então o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi para a remissão dos meus pecados e também para me tornar filho de Deus. Então essa herança que está guardada nos céus é nossa.
Pedro deixa isso bem claro, é uma herança. Cristo conquistou isso para a gente. Nós temos uma herança guardada nos céus para nós. E ele vai mais além, ele vai mais a fundo. Ele diz que mediante a fé, para vocês, né? Vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelado no último tempo. Ou seja, vocês são protegidos. São protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação. Existe um texto na Escritura que é aquele tipo de texto que todo mundo conhece. Eu sei que vocês conhecem. Eu conheço muito bem esse texto. Mas é um texto que a gente lê. Eu estou falando de Romanos 8, né, a partir do verso 28. A gente lê o texto e dá vontade de se aprofundar e ler o próximo versículo e depois ler o outro versículo, né, até acabar, porque é um texto que fala da segurança da salvação, é um texto que nos dá uma segurança tão profunda que quanto mais a gente lê esse texto, mais a gente fica encantado com o poder de Deus que está conosco na caminhada. A caminhada cristã, ela não é uma caminhada solitária. Ela não é uma caminhada solitária porque eu caminho com você, né? Os peregrinos caminham juntos, né, para a cidade celestial. Mas eu nem estou falando disso. Eu estou falando que não é uma caminhada solitária porque o grande poder de Deus caminha conosco. Pedro, ele deixa isso muito claro, né? É uma herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Então a nossa caminhada, meus irmãos, é muito difícil. É uma caminhada muito difícil, mas Pedro diz que nós somos acompanhados pelo poder de Deus, não é uma caminhada solitária. Então eu quero convidar você a abrir esse texto que você sabe de cor, que é Romanos capítulo 8, a partir do verso 28. E nós vamos ler e você vai perceber que é um texto que a gente lê um versículo e já quer ler o outro e assim até o final, né? Olha o versículo 28, Romanos 8, 28. Olha a segurança da salvação que está aqui. Olha o poder de Deus envolvido na minha preservação até o dia da salvação. Há o poder de Deus aqui envolvido na sua preservação até o dia da salvação, que vai ocorrer naquele último dia, que é a expressão que Pedro usa, no último tempo, né? Olha o verso 28. Sabemos que Deus age. Aqui a gente já é surpreendido por isso. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou o universo, que trabalha, como Jesus disse, né? Meu Pai trabalha até o dia de hoje e eu também. Esse Deus está agindo. Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A gente já poderia parar aqui. Mas como esse texto é o tipo de texto que a gente não consegue parar de ler, a gente vai dar continuidade, né? Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Olha o verso 28. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Cristo é o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, olha o poder de Deus envolvido na caminhada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E de graça todas as coisas. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem pode fazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Deus justificou. E ponto final. É a segurança da salvação. É o poder de Deus na caminhada cristã. É o poder de Deus na peregrinação. Isso é uma boa notícia para a minha alma. É uma boa notícia para a minha fé, que é fraca.
Entende? É uma boa notícia para mim, que há muito poder envolvido na minha peregrinação. Há muito poder envolvido na sua peregrinação. Ao ponto de Paulo dizer que quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus é Deus quem os justifica. Ao verso 34, quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? É um texto que a gente poderia ler até o fim. E quem nos separará do amor de Cristo? Então eu repito, meus irmãos, há muito poder envolvido na caminhada cristã. Então Pedro fala isso aqui, que nós somos protegidos por Deus. Até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Proteção divina. Eu reparo na teologia de muitos cristãos, aquilo que muitos cristãos pensam da sua própria salvação é algo mais ou menos assim, que nesse minuto agora eles se sentem salvos. Então a salvação é algo que a pessoa sente. Entende? Então nesse minuto ele está se sentindo salvo, ele está se sentindo santo. Então ele torce para Jesus voltar nesse minuto. Daqui a 3 minutos, se ele comete algum tipo de pecado ou alguma coisa que abale a fé dele, abale a certeza dele de alguma forma, daqui a 3 minutos isso acontece, ele já torce para Jesus não voltar. Porque ele estava salvo no minuto passado. Entende? Mas agora, depois de 5 minutos, ele não está mais salvo. Então ele torce para Jesus não voltar. Até então ele fazia algum tipo de oração, pedir perdão pelos pecados. Aí ele passa a torcer para Jesus voltar de novo. Aí depois passa 1 hora, ele já está torcendo para Jesus não voltar. Então a salvação, na verdade, o que eu penso sobre essa teologia é que a pessoa depende de uma sorte lascada para ser salva. É uma sorte lascada que está envolvida nisso. Ela depende de uma grande sorte. Então a vinda de Jesus Cristo, a salvação, acaba sendo uma grande loteria. Infelizmente tem muito crente que tem essa má teologia na mente, né? E às vezes colocada por muitos líderes, né? Colocaram isso na mente deles. Então eles jogaram na loteria e torcem para Jesus voltar no minuto em que eles se sentem salvos. Ou seja, não há segurança alguma nisso. Eu não vejo o poder de Deus algum nisso. Né? É como muitos dizem, né? Aquela que você fica bem me quer, mal me quer, vai arrancando as pétalas. Né? Agora eu estou salvo, mas agora eu não estou mais, agora eu estou salvo, perdi a salvação. Então eu chego à conclusão que essas pessoas dependem de uma sorte lascada para Jesus voltar no momento certo, na hora certa, no minuto certo, para que eles sejam salvos. Mas não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina quem pode acusar aquele que Cristo, que Deus justificou? Ninguém pode acusá-lo. Foi Cristo que morreu e mais ressuscitou e ainda intercede. Então repare que há muito poder envolvido nisso, o poder de Deus envolvido na salvação. A nossa peregrinação cristã não é uma peregrinação solitária. E graças a Deus por isso, o poder de Deus nos acompanha. Pedro fala isso está aqui na Epístola de Pedro. Deus nos protege até aquele grande dia. Então Pedro, depois que ele fala isso, no verso 6, ele diz assim: nisso vocês exultam. É claro, nisso vocês se alegram, em saber que são salvos em Cristo, em saber que são protegidos pelo poder de Deus, em saber que Cristo vai voltar, que aquele grande dia vai chegar, em que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então Pedro fala, nisso vocês exultam. Mas agora vai entrar a parte da tristeza aqui. Vai entrar a parte onde as lágrimas caem dos olhos. Vai entrar a parte onde o cristão sabe que quando ele creu em Cristo, né, ou quando, o termo que usam, né, quando ele aceitou a Jesus Cristo, na verdade ele entrou num ambiente de perseguição, num ambiente de provação também, né, de muita alegria, mas também de tristeza, né, o momento em que o cristão ele chora, ele geme, ele treme,
Porque Pedro fala no verso 6, né? Nisso vocês exultam. Aí ele diz, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, né? A provação também entristece o crente. A gente tem algumas notícias aqui, né? Todo cristão verdadeiro, ele vai passar pela provação, né? Todo cristão verdadeiro já passou, se não passou, ainda vai passar pela provação, né? Aqui a gente não é marqueteiro, a gente não está usando estratégias de marketing para fazer com que a igreja venha inchar de pessoas. Não, porque aquele que faz o marketing, ele esconde a parte ruim do produto que ele está vendendo, né? Ele esconde as dificuldades do produto que ele está vendendo. Ele só quer falar das partes boas, entende? Infelizmente, muitos pregadores se tornaram assim, né? Eles fazem um marketing da fé. Mas, na verdade, não é assim. A gente precisa falar a verdade sobre a nossa fé. Uma coisa que a gente fala muito na nossa igreja é que Cristo não mentiu para a gente. Isso é confortante. Ele não mentiu para a gente, ele não enganou a gente. Cristo disse, no mundo vocês terão aflições. Isso é verdade, ele não mentiu. Ele conclui a frase, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele não mentiu, a gente vai ter aflição nesse mundo. A gente vai ter tribulação, a gente vai ter provação, né? Aquilo que C.S. Lewis disse, né? Se você está procurando uma religião para se sentir confortável, eu não te recomendo o cristianismo. Algo que ele já dizia no século passado, né? Então aqui Pedro está falando que tem aprovação, ela chega, e a outra notícia é que a aprovação causa tristeza. Eles exultavam na salvação, eles exultavam porque eles sabiam que a herança deles estava guardada nos céus, mas por outro lado eles estavam sendo entristecidos por todo tipo de provação. Todo tipo de provação. A gente está vivendo um tempo novo, né? Infelizmente, né, a gente não está na igreja, as pregações estão sendo feitas assim. E eu estava conversando com um irmão, né? Um irmão mais velho da igreja, estava conversando com ele. E eu sei que os idosos às vezes ficam mais entristecidos porque sentem a pressão, né? Os jovens estão até saindo, vão na rua, vão no mercado, se bem que tem muito idoso por aí também, né? Perambulando, mas os irmãos da igreja têm sido bem cautelosos, os idosos, eu conversei com eles e estava falando sobre essa tristeza, né? Alguns falando de ficar dentro de casa, de toda hora ouvindo essas notícias do vírus, e eu pude conversar um pouco sobre a igreja perseguida, né? Sobre os nossos irmãos que vivem isso. É algo novo esse negócio do vírus. A gente está vivendo isso, mas é algo novo. Esses irmãos, os missionários, os irmãos em Cristo que estão naquilo que a gente chama de a igreja perseguida, eles vivem isso, né? Eles recebem notícias de que irmãos amados perderam a cabeça, foi degolado. Eles vivem se escondendo, entende? Então, o que a gente está passando agora, meus irmãos, é muito pequeno perto daquilo que eles passam na igreja perseguida. E eu pude conversar e o irmão, né, me ouvindo e dizendo, não, é mesmo, isso vai fortalecendo a nossa fé. A gente saber que tem irmãos que estão passando coisas piores do que a gente, né? Então, é um momento que a gente está vivendo, é um momento de tristeza, mas vai passar, se Deus quiser, vai passar. E lembrando que a aprovação, ela vem, meus irmãos. Como eu disse há poucos minutos, todo cristão verdadeiro vai passar pela aprovação. Cristo passou pela aprovação, Moisés passou pela aprovação, Paulo, Pedro, todos os irmãos, Davi, Abraão, todos eles passaram por isso. Então, aqui Pedro, ele deixa isso aqui evidente, né? Passando por todo o tipo de provação, isso causa tristeza. Ele continua, né? Agora ele vai explicar no verso 7 o porquê essas provações vêm. Por que a gente passa por provas, por testes? Por que isso acontece? E no verso 7 ele vai explicar. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é
genuína. Aqui está o motivo da aprovação. A aprovação vem como um fogo para a fé. A aprovação, ela mexe na fé. Ela sacode a fé, né? Ela pega a fé e ela balança a fé da pessoa. Pedro compara isso ao ouro, né? O ouro é muito valioso. E a nossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro refinado pelo fogo. Então o ouro, ele já é valioso e ele vai sendo provado pelo fogo, ele vai sendo purificado pelo fogo. Quanto mais a nossa fé, que é mais valiosa do que isso, meus irmãos. Então a fé, a prova, ela vem para sacudir a fé. Ela vem para mexer, como eu disse, com a nossa fé. Então a provação é como fogo que purifica a nossa fé. Infelizmente, a nossa fé, ela é uma fé que vacila, né? Vamos falar a verdade, é uma fé que duvida. A gente vê isso, né, em Sara, a gente vê isso no próprio Abraão, a gente vê isso em Tomé, a gente vê isso nos discípulos, entende? Então é uma fé que duvida, é uma fé que também é cheia de incerteza. Então a provação, como esse fogo que toca a fé, serve para ir purificando a fé para que ela se torne genuína, entende? Para que ela se torne pura, para aquele grande dia, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, como Pedro vai falar mais na frente. É importante a gente saber disso, porque Paulo fala sobre as tribulações, né? Paulo diz assim em Romanos 5, nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. Tiago, no capítulo 1, ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Olha, diversas. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. É importante a gente saber disso porque eu nunca vi bonança produzir perseverança. Eu nunca vi. A bonança não produz perseverança. O que produz perseverança é a aprovação. Por exemplo, a gente vê os maratonistas, né, esses homens que correm 40 quilômetros numa maratona, né, eles não treinam sentado no sofá tomando suco de laranja. Eles são expostos a treinamentos severos todos os dias, para no dia da prova, no dia do teste, eles conseguirem correr 40 quilômetros. A bonança, ficar sentado tomando suco de laranja, nunca vai fazer com que as pernas deles suportem correr 40 quilômetros. Entende? Então a bonança não produz a perseverança. O que produz a perseverança é a aprovação. Né? Então a nossa fé, ela precisa disso, por mais que doa, por mais que a gente sinta, né? A tristeza sim, meus irmãos. É por isso que às vezes a gente vê alguns cristãos que parece que nunca passaram nada na vida, e a gente olha assim e fala assim, meu Deus, será que eu não pertenço a Deus, ou eu que sou rejeitado? Né? Porque ele não passa por nada, e ele se gaba de não passar por nada. Né? Porque tem crente que se gaba, não passo por nada, minha vida sempre é maravilha, Deus sempre me protege, né? Eu não sinto nada, nem tentação, nem nada. É estranho. Entende? E às vezes o crente que passa pela provação, ele fica assim, mas o que está acontecendo comigo? Né? Alguns chegam a dizer, por que Deus me odeia tanto? Mas na verdade é o ouro sendo purificado pelo fogo. É a fé verdadeira passando pela provação. Ainda que caia a lágrima dos olhos, isso está fazendo bem à fé. Ela vai se tornar pura, ela vai se tornar genuína, porque hoje a nossa fé, ela é falha. Por exemplo, a gente vê cristãos se gabando da fé que tem. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não coloque a nossa fé na fé. Entende? Isso não é bíblico. A gente não se garante na nossa fé. A gente se garante em Deus. Ele é o sustentador da nossa fé. Então não faz sentido colocar a fé na fé. Por quê? Se um dia essa fé falhar, quem vai sustentá-la? Se você coloca a sua fé na sua própria fé. Se ela está falhando, ela não pode sustentá-la mesma. Ela precisa de outro para sustentá-la.
Né? Se você está morrendo afogado, você não tem como segurar nas águas, entende? Você precisa de um bote, de alguém para te agarrar e te tirar dali. Né? A prova disso é Pedro. A gente tem uma passagem aqui muito bonita, né? Em Mateus 14, eu vou fazer questão de ler para vocês o texto de Mateus 14, que é um texto dramático, mas é um texto também muito bonito, né? Quando Jesus, né, chama Pedro para andar sobre as águas, e Pedro anda sobre as águas, né? No verso 28, Pedro diz assim, Mateus 14, 28, diz assim, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 29. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Então a Bíblia fala que Pedro começou a olhar para o vento. E o que aconteceu com Pedro? Ele teve medo. A fé de Pedro começou a falhar, meus irmãos. Ele estava andando sobre as águas. Ele estava fazendo coisas que ninguém fez. Pedro caminhou sobre as águas, mas a fé de Pedro vacilou enquanto ele caminhava sobre as águas. Porque ele passou a observar no vento. Ele passou a observar a adversidade, ele teve medo e ele começou a afundar. Então, se Pedro tivesse fé na fé dele, ele estava morto. Então não existe isso de colocar a sua fé na sua própria fé. Coloque a sua fé em Deus. Deus é o sustentador da sua fé. Ele sustenta a nossa fé, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. E o que aconteceu? Isso aqui é muito importante para que a gente também não ache que Deus ele depende da nossa fé sempre, ou Ele depende da nossa fé para agir. Eu quero lembrar vocês que Deus criou o mundo em Gênesis 1 sem ninguém ter fé. Ele trabalhou, ele agiu sem necessitar de fé de anjo, de fé de homem, de fé de ninguém. A gente tem que tomar cuidado para não ter uma teologia errada de que a nossa fé acorrenta a Deus. Entende? Logo, logo vem a provação para mostrar que a sua fé não é nada disso. Logo, logo vem uma tempestade para mostrar que a sua fé balança. Entende? Então a nossa fé não é uma corrente que prende Deus ou que escraviza Deus à minha vontade. Então se eu tenho fé, Deus vai fazer tudo o que eu quero, como se Ele fosse o gênio da lâmpada. Entende? Não é isso. Não é isso. Então, se Deus dependesse da força da fé para agir, Pedro estava morto aqui. A beleza do texto é essa. Que Pedro teve medo e gritou, Senhor, salva-me. Olha o verso 31. Ao invés de Jesus dizer, Pedro, você está duvidando, então eu não posso te ajudar, Pedro. Eu sou um Deus tão fraco, Pedro, que eu dependo da sua fé, Pedro. Não, o texto não diz isso. A fé de Pedro falhou. Os ventos vieram e Pedro afundou. Só que a Bíblia fala no verso 31, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus repreende Pedro pela pequena fé dele, mas imediatamente segurou na mão de Pedro. A nossa fé, meus irmãos, ela é provada, porque ela vacila, ela precisa ser purificada pelo fogo, e a provação vem fazer esse serviço. E é dentro da provação, sobrevivendo à provação, que a gente pode pensar e dizer, como eu cheguei até aqui? Como eu suportei tudo isso até o dia de hoje? A resposta é, a provação produz perseverança. Entende? E de alguma forma também demonstra o amor que você tem por Deus, o amor que Deus tem por você. Para não ficar muito longo o vídeo, vamos continuar. Isso serve para mostrar que a nossa fé, isso serve para fazer com que a nossa fé seja genuína, né? E aqui na parte final diz, e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Essa firmeza do crente, essa firmeza do cristão,
a perseverança do cristão, isso vai resultar em louvor, em glória e em honra quando Jesus Cristo for revelado. Né? Algo essencial aqui na teologia de Pedro, fora as outras coisas que eu falei, é que Pedro acreditava no dia do Senhor. Pedro acreditava que Jesus vai ser revelado. Hoje ele está oculto de alguma forma. A gente não está vendo ele. Ele está escondido na glória, a gente pode dizer isso. Né? A gente não vê, isso é fato. A gente não vê Cristo. Mas a gente crê que ele vai voltar sim. Né? A teologia de Pedro é a nossa teologia. A gente crê que Cristo vai voltar literalmente dos céus para buscar a sua igreja. Então Pedro acredita nisso. Porque infelizmente a gente tem alguns teólogos que não acreditam na vinda de Cristo. Né? Acham que é tudo simbólico. Acha que a vinda de Cristo, na verdade, é a vinda do amor na terra, né? Que o Espírito de Cristo vai dominar e vai haver paz na terra, né? Como se isso tudo fosse uma utopia, entende? Ela não se concretiza, não é algo literal, Cristo não vem literal, né? Mas o Espírito do amor do Cristo vai tomar toda a terra. Alguns já acreditam nisso, mas não é a teologia de Pedro. Eu prefiro acreditar em Pedro, que andou com o Verbo encarnado, do que em teólogo do século XIX, do século XX. Entende? Pedro sabe o que está falando, como eu já expliquei para vocês, ele viu tudo isso. E a teologia de Pedro é essa: Cristo vai ser revelado. Naquele grande dia ele vai ser revelado, ele vai voltar. Eu quero, para finalizar, eu quero ler com vocês o texto de Lucas. Acompanha comigo, abre sua Bíblia em Lucas, no capítulo 21, ele diz isso aqui, ó. No capítulo 21, no verso 9, diz assim: olha de onde a teologia de Pedro saiu, não só de Pedro, mas de todos os apóstolos. Eles aprenderam com Cristo. O verso 9 diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse: nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Olha o verso 29 de Lucas 21 ainda. Capítulo 21, verso 29. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas tinha dito aqui, né, que não significa que o fim, né, chegou por causa dessas coisas, né? Significa que está próximo, né? E aqui Jesus fala, conta essa parábola. Como que eles sabem que o verão está chegando? Por causa dos sinais. Os sinais mostram para eles que o verão está chegando. Ou seja, as árvores, né, eles observam a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, então eles sabem que o verão está chegando. Os sinais servem para demonstrar que o verão está chegando. E é assim com a vinda do reino de Deus. Os sinais estão mostrando que a crença de Pedro é verdadeira. Os sinais estão mostrando que Cristo está vindo, que o reino dele está vindo. Por mais que esteja, na nossa perspectiva, demorando. Entende? Parece que está demorando, mas os sinais continuam, os sinais estão aí. E eles servem para mostrar para a gente que está próximo, que o reino de Deus está próximo. Então Pedro ouviu isso de Jesus Cristo. Isso fortalece a teologia dele. E é por isso que ele nos ensina que Cristo vai ser revelado. E os sinais estão aí para isso, meus irmãos. É guerra, rumores de guerra, peste, perseguição. Tudo isso acontecendo, isso já vem acontecendo, a gente sabe há muito tempo. Há muito tempo que isso vem acontecendo. Mas eu prefiro estar com Pedro, né? E acreditar
que o nosso Senhor vai voltar, Ele vai rasgar esse céu para buscar a igreja. Nós sabemos em quem nós temos crido, né? E a gente sabe que aquilo que Ele promete, Ele cumpre, né? Então que a gente vinha esperar, ainda que passando por muito sofrimento. Alguém disse que essa vida aqui é um vale de lágrimas. A gente passa exultando, tendo alegria da salvação. A gente passa por esse vale, ainda que chorando, sabendo que a firmeza da nossa fé, a nossa perseverança, vai servir de louvor, de honra e glória no dia da manifestação do nosso Senhor. Isso é verdade. Cristo vai voltar e Ele vai mostrar para todo mundo que os apóstolos estavam certos e que a igreja estava certa. Esse dia vai voltar. É um grande fenômeno. É o grande dia. Pedro acreditava nisso e ele ensinou. E é importante a gente saber que Pedro tocou, andou, comeu e viu Cristo ressurreto. Comeu com Ele, andou com Ele, viu ressurreto e disse que Ele vai voltar. Eu prefiro ficar com Pedro do que todos os outros que tentam negar isso. Eu prefiro ficar com quem de fato viu, conheceu e andou com Ele. Pedro é o nosso apóstolo. Então que essa palavra venha edificar a sua vida, tá bem? E venha fortalecer a nossa fé, sabendo que o nosso destino é encontrar com Cristo nos ares. Essa é a teologia cristã, provada pelo fogo e demonstrada que é genuína. Que Deus abençoe sua vida, tá bem? Amém.